Se você está sem a sua Bíblia aí, tiver com o seu celular, você pode usar também. Mas se perceber se alguém está sem Bíblia e sem celular, ajude, tá bom? Abra aí a palavra junto com a pessoa, divida o pão, para que nós possamos todos acompanhar a leitura e a meditação que nós temos hoje na casa de Deus. Pegue a sua Bíblia e vá para o livro de Marcos. Evangelho de São Marcos. Esse vai ser o nosso texto básico. Então marque aí. E se você assim não tem tanto costume, nós vamos começar a navegar um pouco na Bíblia. Vamos um pouco aqui, um pouco ali. Então fique atento, fique atenta, para que a gente possa seguir aqui. No Evangelho de São Marcos, no capítulo 10. Pode baixar um pouquinho aqui, Luizão, senão vai dar um microfone. Isso, obrigado. Capítulo 10, São Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Ache comigo aí, por favor. São Marcos, capítulo 10, versículo 17. Já que todos encontraram, eu vou fazer a minha leitura aqui na minha tradução da seguinte maneira. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Algumas traduções entendem desde a minha meninice. E Jesus, fitando o amor, disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que você tem, dê para os pobres e você vai ter um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. A história do jovem rico, ela acontece depois de um evento que é muito conhecido, principalmente quando se fala das crianças. Essa parte que você acabou de ler comigo na Bíblia, ela acontece depois que Jesus Cristo recebe crianças, abençoa crianças. Mas antes de Jesus abençoar as crianças, a Bíblia fala, nós não vamos ler por causa do tempo, que as mães levaram as crianças para Jesus, depois de Jesus ter continuado mais uma vez ali, conversado com as pessoas, ensinado sobre o reino dos céus. Mas levar as crianças e envolver as crianças nas coisas espirituais não é uma coisa assim muito bem aceita. Tanto que a Bíblia fala que quando os discípulos perceberam que algumas mães estavam levando as crianças para Jesus, eles fizeram o que foi possível para eles para impedir que as crianças fossem a Jesus. Por isso que Jesus fala uma coisa que é muito conhecida: não os impeçais de vir a mim. Primeira coisa, que não está nem na mensagem aqui, mas já está vindo aqui para a gente. Mães, pais, não impeçam suas crianças de se encontrarem com Jesus. Jamais tire da sua mente que a responsabilidade de conduzir o seu filho, a sua filha aos pés do Senhor é sua. Não é à toa que o livro de Provérbios nos diz, no capítulo 22, no versículo 6, que nós temos que ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Só que tem um detalhezinho nesse versículo. Algumas pessoas confundem a passagem dizendo: ensina a criança o caminho que ela deve andar. Não está escrito assim, não. Está escrito: ensine a criança no caminho que ela deve andar. É você, pai, é você, mãe, que tem que estar no caminho para que você possa ensinar a criança onde ela deve estar. E essa atitude de Jesus em ter recebido as crianças era algo assim tão surpreendente, tão diferente, que as pessoas que estavam ali perto de Jesus ficaram abismadas, admiradas com aquilo que estava acontecendo.
E dentre aquelas pessoas, tinha um cidadão que ficou tão admirado com aquilo, que ficou assim desejoso demais com a maneira como Jesus apresentava o amor de Deus para as pessoas, incluindo as crianças. Para a gente hoje é normal ter a escolinha das crianças, levar as crianças para a salinha delas, participar com as professoras, mas naquele tempo isso não é, pelo contrário. Pegar um menino dessa idade aqui e levar para abraçar Jesus era quase um escândalo. E Jesus disse: não os impeçais, traga para mim. E a Bíblia fala que quando uma das pessoas que estava ali observando aquilo que tinha acontecido viu o que Jesus fez, a Bíblia fala, pelo menos na minha tradução, que Jesus, depois que abençoou as crianças e estava saindo, está aqui no versículo 17, se você for ler com calma aí, no versículo 17 fala: e pondo-se Jesus a caminho, depois que ele abençoou as crianças, estava saindo, correu um homem ao seu encontro. Ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aquele homem, ele tinha percebido um mestre, um rabi, um professor que ensinava as coisas de Deus de forma totalmente diferente do que ele já tinha visto até então. E a maneira como aquele evangelho estava sendo pregado, chamou tanta atenção dele que ele sentiu a vontade de seguir Jesus. Uma outra coisa que nós temos que começar a levar já dessa noite para o nosso coração. Muitas vezes pessoas são levadas a querer imitar uma vida espiritual que uma outra pessoa tem. Termina tomando como referência pessoas que podem ser destaque. E às vezes você não sabe a luta, a dificuldade que essas pessoas passam, e você quer fazer exatamente aquilo que aquela pessoa faz. Não é assim que deve funcionar. O seu relacionamento com Jesus, ele é igual ao seu cartão de crédito. Já viu o que está escrito lá atrás? Ele é pessoal e intransferível. O seu relacionamento tem que ser íntimo, tem que ser pessoal, tem que ser da sua forma, tem que ser do seu jeito, mas ele tem que existir. Muitas pessoas querem um casamento para você, para si, como se fosse o casamento que o outro tem. Quer que a sua família seja exatamente igual àquela família do outro. Quer que o emprego seja igual como aquela pessoa tem. Quer que a vida espiritual seja igual daquela pessoa. Não é assim que funciona. É bem verdade que algumas pessoas podem até ser referência. O próprio Paulo disse isso. Sejam os meus imitadores, mas como eu sou de Cristo. Então, às vezes, famílias são referências assim. Às vezes, pessoas são referências espirituais sim. Mas tem que ser referência para que você entenda como você deve buscar a Jesus. Da mesma forma que aquelas pessoas buscaram. Não é para ser igual àquelas pessoas, mas para entender como na maturidade e na experiência que aquelas pessoas tiveram de vida espiritual, como elas conseguiram ter uma aproximação mais íntima com Jesus. E aquele jovem, ele teve justamente essa vontade de querer ter o que os discípulos de Jesus tinham, por ver o que Jesus fazia. E muitos de nós queremos sim ser abençoados, e não simplesmente porque está virando o ano, não. Porque se eu perguntasse aqui quem queria ser abençoado na semana passada, eu tenho certeza que você não queria esperar chegar o virado do ano para receber uma bênção. E nós muitas vezes nos questionamos: por que a minha vida não é tão abençoada como eu gostaria que fosse? Por que a minha vida não é tão abençoada como outras pessoas aparentemente são? E aqui vem, queridos, os ensinamentos um pouco mais aprofundados e detalhados que os versículos trazem para nós. Primeira coisa que você precisa entender: muitos de nós somos sim atraídos a Jesus pelas maravilhas que Ele faz na vida de outras pessoas, casamento, filho, emprego, curas, perdão. Mas vivenciar, experimentar as bênçãos de Deus em nossas próprias vidas exige algumas atitudes que nós vamos recapitular naquilo que nós já lemos aqui. A primeira coisa
que você precisa colocar no seu coração, para que você entenda como ser abençoado e abençoada por Deus, é fazer a mesma pergunta que esse jovem rico fez. Lá no versículo 17, no finalzinho ele fala: o que eu preciso fazer, Senhor, para que eu possa herdar a vida eterna? Está existindo, queridos, uma tendência muito grande no meio evangélico, no meio dos cristãos, de colocar na cabeça de que aquele que é grandemente abençoado é aquele que tem muitas posses, muito dinheiro, muitas coisas materiais, mas não é assim que funciona. A nossa primeira, maior e constante preocupação tem que ser: Senhor, o que é que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Não sei como é que isso aconteceu, mas parece que o mundo evangélico tomou um rumo de tal forma que as pessoas vêm para a igreja, que as pessoas querem procurar as coisas espirituais para receber apenas as bênçãos de cura, de emprego, de dinheiro, de casamento, de livramento de droga. Isso tudo faz parte, não tenha dúvida. Mas isso não é a prioridade. Isso não é a coisa mais importante. E agora me permita aqui fazer a aplicação do momento que nós estamos vivendo. Se ao longo de 2023 a sua busca prioritária, a coisa mais importante que você buscou foi bênção, foi cura material, foi um emprego, está errado. Está errado. A coisa mais importante que deveríamos buscar, ainda que outras coisas faltem, é a vida eterna. Não dá tempo para a gente entrar nos detalhes da Bíblia, dos versículos, mas quando nós vamos para a primeira carta de João, lá um pouquinho antes de Apocalipse, no capítulo 5, a Bíblia fala para nós que a vida eterna é ter um filho, e quem tem um filho tem a vida. Em outras palavras, quando nós buscamos a pessoa de Jesus, quando nós temos intimidade com Jesus, nós estamos no caminho certo. Porque a Bíblia fala em Mateus 6,33 que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas. E parece que tem um ensinamento por aí afora, nesse mundo todo de crente, que o negócio é invertido. Venha para cá para que você possa ser abençoado, para que você possa ser ungido, e então você vai sentir o poder. Não! Venha para cá para que você possa receber o perdão, para que você possa ser lavado pelo sangue de Cristo. E depois que você passar por essa experiência espiritual, você vai saber se Deus quer ou não te dar alguma coisa. Primeira coisa que nós precisamos entender, que a Bíblia fala para nós, no versículo 17, é que a primeira, a constante, a mais importante, o motivo de você acordar tem que ser a seguinte pergunta: Senhor, o que é que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Nós perdemos muitas vezes a noção de tempo. Para mim esse ano foi corrido demais. Para mim foi corrido demais. Passou voando esse ano. E você para pensar, né, quantos anos você tem? Não lembro, você fala não, segura. Já percebeu como o tempo está passando rápido na sua vida? Verdade. E muitas vezes a gente perde a noção de que passar aqui 25, 30, 40, 50, 80 anos, 90 anos é muita coisa para que você possa viver, mas se você for colocar na balança, 100 anos de vida aqui é comparado com o que em relação à vida eterna. E muitas vezes nós trocamos 100 anos nesse planeta, viver aqui tudo que nós podemos viver, e deixamos de lado milhares, milhões, a vida eterna que nós temos garantida em Cristo Jesus. A sua primeira preocupação tem que ser: Senhor, o que eu preciso para ter a vida eterna? E sabe, queridos, nesse primeiro ponto que nós temos aqui, algumas coisas vêm como consequência disso daí. Porque quando nós buscamos isso daí, essa primeira pergunta, que deve ser a coisa mais importante, nos leva para uma outra consideração. Olha o versículo 18. Ó, se você está dormindo agora, está na hora de acordar. Porque agora está na hora de você botar esse cérebro aí para chacoalhar e raciocinar.
o crente, ele não vive de emoção, não. Porque a palavra de Deus fala em Romanos capítulo 12 que o nosso culto para Deus, que é um culto agradável, é um culto racional. Para isso, às vezes, não existe crente burro, não. Crente tem que ser inteligente. Porque a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, se você tem a Deus, é o Espírito Santo que tem que capacitar isso daí. Siga comigo no versículo 18. Respondeu Jesus àquele homem: por que você me chama bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Quando eu li isso, eu fiquei assim, peraí. Agora, o cidadão chega para Jesus e fala assim, ó: bom mestre, Pepa, por que você me chamando de bom? Bom, só tem um que é Deus. Quando eu li isso, eu perguntei: bom, peraí, como é que tem isso daqui? É que Jesus não é bom? É isso que ele estava querendo dizer? Nós sabemos já. A Bíblia é maravilhosa porque a Bíblia já assistiu algum filme bacana, que você não sabe bem para terminar o filme, você fica naquela coisa assim e tal, mas a Bíblia não. A Bíblia você começa a história sabendo já qual é o fim, porque a Bíblia já dá o resultado para tudo. Nós sabemos que Jesus é bom. Então quando ele chega para o jovem rico e fala assim: por que você me chamando de bom? Bom só tem um, que é Deus. Não é que Jesus estava querendo dizer que ele não era bom, mas ele queria que aquele jovem rico entendesse que ele não estava falando com qualquer pessoa. Ele estava falando com aquele que foi enviado do céu, aquele que ao mesmo tempo, de maneira milagrosa e misteriosa, era totalmente homem e totalmente Deus. Ele tinha que compreender que ele estava falando com aquele que era o Criador dos céus, da terra e do mar, e de tudo aquilo que existe aqui. E sabe o que é interessante? Ele estava falando aquilo para um cara que era líder religioso. Ele era a gente conhece mais como um jovem rico, mas quando nós vamos para os outros evangelhos, no evangelho de Mateus e no evangelho de Lucas, aliás, não sei se vocês já se perguntaram, por que tem 4 livros que falam sobre a mesma coisa? Porque você tem Mateus, Marcos, Lucas, João falando sobre o Evangelho. O Evangelho é a história de Jesus. Porque se você pegar aqui, todo mundo aqui, e colocar uma folha de papel em branco, e eu pedir assim: pessoal, olha aqui para o que vocês estão vendo aqui na frente de vocês, e descreva aí o que vocês estão vendo. Eu duvido que saiam aqui 2 papéis iguais. Porque cada um tem uma maneira de perceber, de colocar a sua expressão, ainda que a sua mensagem seja verdadeira. Os 4 evangelhos são dessa forma. Eles falam da mesma coisa, mas eles citam detalhes diferentes que corroboram, que comprovam um ao outro. Se fosse só um, eu penso que alguém poderia falar: tá vendo? O cara inventou isso daqui, ó, e ele está dizendo que esse tal de Jesus existiu mesmo. Mas como você tem 4 falando a mesma coisa, mas de ângulos diferentes, eles terminam falando do mesmo assunto, terminam comprovando um ao outro. Então, quando Jesus fala que os 4 evangelhos são falando da história dele, isso enriquece e comprova que o que a Bíblia apresenta para a gente é real, e que algumas pessoas vêm para cá para querer negar a vida do cristão, porque ele não tem comprovação científica, por exemplo, acadêmica, por exemplo, da Bíblia, é porque ele é um ignorante do assunto. E quando eu falo ignorante, eu não falo que a pessoa, eu falo que a pessoa que ainda não tem conhecimento como nós temos. Mas, como eu estava falando, quando você tem 3 evangelhos falando da mesma coisa, você tem nuances, você tem detalhes sobre o mesmo assunto que desperta mais coisa. Quando você lê Marcos, por exemplo, no capítulo 10 que nós estamos lendo, só fala que o jovem era rico. Mas quando você lê para Mateus, você fala que ele era de alta posição. Ora, para ser de alta posição em Israel, você precisava ser necessariamente um líder religioso, um príncipe de alguma das tribos de Israel. As tribos de Israel ainda existiam. Não era organizada como era no Antigo Testamento. Então, quando Jesus estava falando com aquele homem, ele estava falando com uma pessoa que já tinha algum conhecimento da Bíblia. Aliás, algum conhecimento não, muito conhecimento da Bíblia. Mas ainda assim aquele homem não conseguia compreender o Evangelho de maneira plena.
Então Jesus fala para ele assim: olha, se você quer entender o que eu estou falando, você precisa me considerar como Deus. E aí tem uma pergunta interessante: esse Jesus que você precisa ter um relacionamento íntimo com ele, como eu acabei de falar, como você o considera? Como um personagem que está sentado lá no céu, e quando a igreja ora, ele manda alguma coisa e termina abençoando alguém? Como um cara que todo mundo fala, mas você não entende? Como um personagem de histórias muitas vezes bonitinhas, mas que muitas vezes não tem dúvida da graça para você? A Bíblia fala para nós que Jesus é um ser vivo, real, que está constantemente trabalhando para a salvação da sua vida, e você precisa ter um relacionamento pessoal com Ele. A segunda coisa que a Bíblia fala para nós, que nós precisamos começar a desenvolver para termos realmente uma vida abençoada por completo, é considerar quem é Jesus para você. Queridos, ao estudarmos a palavra de Deus, devemos considerar cada palavra dita por Jesus. Era Jesus que queria que o jovem rico reconhecesse o próprio Jesus como Deus. E ao reconhecer Jesus como Deus, faremos questão de servir como Ele pede. Quando você entende quem é Jesus, quando Ele pede as coisas para você, você não questiona, porque você sabe a quem você está servindo. E quando nós temos essa noção, nós percebemos algo profundo aqui. Como eu falei, os evangelhos, eles têm detalhes importantes de forma diferente. Marque essa passagem que você está, Marcos capítulo 10, e vá lá para Mateus. Veja na sua Bíblia aí. Mateus capítulo 19, versículo 17. Mateus capítulo 19, versículo 17. Olha como é que Mateus apresenta esse acontecimento. Mateus 19, 17. Respondeu-lhe Jesus. Vamos esperar todo mundo abrir. Calma. Mateus 19, 17. Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se você quer, porém, entrar na vida, e aqui é a vida eterna, guarda os mandamentos. E o jovem perguntou: quais mandamentos? E Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Queridos, aqui Jesus apresenta uma coisa importante. Aquele jovem, ele já era um cristão. Desculpa, cristão não, perdão. Ele já era um religioso. Ele já tinha conhecimento da Bíblia daquele tempo. Ele já tinha algum conhecimento do próprio Deus. Mas Jesus Cristo aqui fala para ele que alguma coisa ele precisava fazer para que tivesse ali a concretização, a consolidação, o recebimento da vida eterna. E aqui ele fala para nós que a obediência é necessária. Deus apresenta aqui, eu falo Deus, porque o Jesus Cristo tinha falado: eu sou Deus. Se você está se referindo a alguém bom, esse bom sou eu, porque eu sou Deus. E como Deus, eu falo para você, é necessário obedecer os mandamentos. A gente vê, queridos, claramente aqui, Deus indicando para aquele homem que a obediência era necessária para que ele demonstrasse, aquele homem demonstrasse o amor que ele tinha por Jesus, o amor que ele tinha por Deus. Você não obedece, você não larga de beber, você não para de ficar pegando mulher, pegando homem, você não para de fumar, você não para de vestir certas roupas, você não para de ouvir algumas coisas para que você receba a sua salvação, não. Não é assim que funciona, não é um prato de troca. Você não deixa de fazer as coisas para Deus te ver como uma pessoa digna de ir para o céu, não. Porque você, como eu, somos trapo de imundícia. Nós deixamos de fazer essas coisas porque nós passamos a amar Jesus Cristo. E por amar a Ele, eu começo
você precisa amar primeiro. Agora, como é que você pode amar quem você não conhece? E como é que você pode conhecer se você não tem intimidade com ele? E como é que você pode ter intimidade se você não tem relacionamento? E como ter relacionamento se não for através da palavra de Deus e de uma vida de oração? É necessário entender que a pessoa só se mantém firme no caminho do Senhor, seja em 2023, seja em 2024, ou seja o ano que for. Só se mantém firme quem ama. Só muda a sua atitude quem ama. Só entende o valor real daquilo que está sendo trocado por uma coisa passageira, por uma coisa eterna, aquele que ama. Então você precisa entender que obedecer aquilo que Deus pede a você é uma representação do que você sente por Ele. Aquele jovem se sentiu o máximo, porque como judeu, ele mesmo fala para a gente: Senhor, eu já faço isso desde que eu sou pequenininho, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Quando Jesus nos chama para servir a Jesus, existem coisas que nós conseguimos fazer com facilidade. Tem uns que conseguem largar de beber sem problema nenhum, mas outros nem tanto assim. Tem alguns que fumar